Bem-vindos à terceira edição do De Olho na Nova Geração. Neste programa temos duas estreias, Dudu Barrichello e Vitor Franzoni, que correm nos Estados Unidos. Eles vão nos contar como tem sido esse começo de temporada para eles. Nossos conhecidos Igor Fraga, Enzo Fittipaldi e Felipe Drogovic contam como foi o último fim de semana na Fórmula 3 e na Fórmula 2 na Hungria. Conosco agora, fazendo a sua primeira aparição no De Olho na Nova Geração, Dudu Barrichello. Dudu está correndo agora nos Estados Unidos, depois de alguns anos no kart, entre o Brasil e os Estados Unidos, está fazendo a sua terceira temporada no automobilismo propriamente dito. Começou na Fórmula 4, o ano passado passou para a US F2000, o Fórmula 2000, e agora está fazendo o segundo ano, só que agora numa equipe melhor. Ele agora está na equipe Pabst, que é uma das equipes de ponta, se não for a de ponta nesse campeonato, e começou o ano com um super lugar, um super pódio, em Road America, ou Elkhart Lake, uma das pistas mais difíceis e também mais adoradas, mais queridas pelos pilotos que correm nos Estados Unidos. Uma pista que a gente estava até falando agora, falando, poxa, Dudu, Fórmula 1 podia correr lá, né? Se tem uma pista nos Estados Unidos que merece a Fórmula 1, é essa pista. E essa pista parece ser onde você tem seus melhores resultados, Dudu? Bom, Leito, primeiramente é um prazer enorme poder estar fazendo parte desse programa. Eu assisti você por tanto tempo, nas cuidados do meu pai, logicamente. E, cara, eu tô muito feliz com os resultados de Road America. Eu tive um terceiro, que foi o primeiro pódio na primeira corrida, e um quinto na segunda, que foram suficientes para me colocar em quarto no campeonato, não muito atrás ali do primeiro. E como você falou, foi só a primeira etapa ainda, então tem muita coisa para acontecer. Final de semana que vem a gente corre em Mid-Ohio, vai ser uma rodada tripla, então tem bastante coisa para vir aí ainda. Muito bom, muito bom. E você está de equipe nova, né, Dudu? Você agora foi para a Pabst. Como é que você está se sentindo? Como é que se compara com as outras equipes que você já teve? Então, eu estou muito feliz onde eu estou. A Pabst é uma equipe super profissional, eles estão todos juntos lá na equipe há mais de 15 anos já. Pabst é uma família, então quando eu vou lá, a oficina fica do lado da casa, então é super legal. Eles me receberam muito bem e o carro voa na pista. Então, a primeira vez que eu sentei no carro, já me senti em casa. Então, eu tô super, super feliz onde eu tô, realmente. Ô, Dudu, conta para a gente não é muito, a gente é mais familiarizado com as corridas europeias ou com a Indy Lights ainda vai, mas a gente não conhece muito bem a US Fórmula 2000. Como é que são as características do carro? Então, a USF, ela anda com um chassi status, com um motor Mazda, e a gente tem aproximadamente ali uns 170 cavalos no carro. E para vocês saberem em velocidade, acho que a maior velocidade que a gente chega é em Indianápolis, no misto, logicamente a gente não corre no oval de Indianápolis. A gente chega a uns 200 e quase 50 lá. É bem rápido, dá para se acostumar fácil também. O carro tem asa, então isso tem downforce. E como é que funciona o downforce, né, Lito? Como muita pessoa não deve saber. O downforce ele é basicamente um avião de ponta cabeça. O avião puxa para cima e o forma que tem a asa puxa para baixo. E quanto maior a forma que você vai indo, mais essa pressão aerodinâmica. Então, quanto mais rápido você vai, mais pressão aerodinâmica gera, então mais para baixo o carro fica e mais velocidade você pode ir para a curva. E é por isso que a Fórmula 1 faz as curvas numa velocidade incrível. E a USF não tanto assim, mas a gente vai chegar lá. É tudo comparativo, né? Agora, você falou também, os pneus são os pneus Cooper, né? É uma fábrica só dedicada à corrida. Que tal esses pneus? Você já teve antes na Fórmula 4, você usou os Pirelli, né? Como é que se comparam? Então, quando eu andei de Fórmula 4, o pneu era Pirelli e a gente tinha muito mais grip mecânico que vinha do pneu do que grip aerodinâmico, porque a gente não tinha tanta asa ali efetiva, só que o pneu era muito bom, então era um pouco estranho de guiar o carro. E na USF é mais ao contrário, a gente tem mais pressão aerodinâmica,
só que o pneu, ele dá menos gripe. Só que isso gera com que a categoria fique mais legal. Isso é mais difícil de ultrapassar, porque como você pega o dirty air, que as pessoas chamam, né, que é o ar sujo, quando você chega atrás de uma pessoa, ela funciona como uma barreira. Então, não bate tanto ar na tua asa, ou seja, você não tem tanta pressão aerodinâmica. Então, às vezes, quando você chega muito perto de alguém, numa curva de alta velocidade, é um pouco mais difícil de ficar perto. Mas é super legal e, na minha opinião, é bem mais legal andar de USF. Então, o Qualify, a corrida começa mesmo no Qualify, na prova de classificação. Quer dizer, um bom resultado na prova de classificação, claro, não vai eliminar o trabalho na corrida, mas se não tiver um bom resultado, já está bem comprometido, né? Correto. É bastante difícil de fazer várias ultrapassagens, ainda mais em Road America, que é uma pista que é só de alta velocidade. Então, lá é realmente muito, muito difícil de ultrapassar. Então, o qualifying é uma das maiores recompensas que você pode ter realmente, porque se você larga lá de trás é bastante difícil de você vir para frente. No outro fim de semana, Dudu, você vai correr em Mid-Ohio. Você já conhece a pista. Aquilo ali é meio tobogã, né? Sobe e desce, tem reta longa, mas também tem uma parte bem sinuosa lá atrás. Como é que você está se preparando para essa pista? Então, Mid-Ohio é a pista que mais exige do físico no ano, porque, como você falou, é um tobogã. Você vai para baixo, você sobe, vira, faz um monte de coisa, nunca para realmente. Então, eu tenho treinado muito fisicamente para estar pronto para a pista e a gente vai para cima. E a equipe tem bom banco de dados? Quer dizer, quando vocês chegam, o carro desce do caminhão já num bom estágio, o que tem que fazer é pouca coisa ou tem muito trabalho ainda? Cara, é incrível o quão pouca coisa que a gente precisa fazer depois que o carro desce. Logicamente, depois dos treinos, a gente tem a nossa sala de engenharia, a reunião e tal, mas o carro é sempre quase muito bom, eu diria, né? Quase ali aonde dá para chegar. Sempre precisa de uma outra coisinha ali, mas é muito, muito bom realmente. E o plano de carreira, Dudu? Você tem corrido de carro, você tem corrido praticamente só nos Estados Unidos, né? Daí para frente, uma vez eu perguntei para o Rubinho, para o teu pai, qual era o plano. Ele falou: não, estamos cogitando de ir para a Europa. Você já tem um plano nesse sentido, vamos dizer, um cronograma, uma data? Como é que está essa planificação? Então, Lito, você sabe quanto que o automobilismo é desafiador, não só pelo esporte, mas como se necessita tanto apoiador, né? Alguém que possa investir ou acreditar no teu trabalho. E hoje em dia é isso que falta para a gente poder ir para a Europa, na verdade. O meu sonho sempre foi poder andar na Europa, qualquer categoria, eu adoro as pistas da Europa. E, enfim, a gente ainda não conseguiu, por falta de apoiador realmente. Eu não consigo te falar ainda onde eu vou chegar, onde eu quero chegar, porque eu vou tentar chegar onde eu puder. O meu sonho é realmente poder ser um piloto profissional, né? Poder viver disso, assim como meu pai. Mas a gente já não teve essa oportunidade de ir na Europa. Eu nunca andei de carro lá na Europa. E seria um sonho para mim ter essa oportunidade, realmente. E o Rubinho na pista, como é que fica? Ele deve ficar bem nervoso, né? Porque não tem coisa pior, né? Quer dizer, eu tive um sobrinho correndo, quando ele entrava na pista era um sofrimento. Ele estava se divertindo, estava adorando. Do lado de fora, como é que ele fica? Ele fica muito tenso? Então, o começo da minha carreira foi muito difícil, porque eu não sabia nada e meu pai sabia tudo. Então, às vezes, acho que ele tentava ajudar muito e falava muita coisa e eu não entendia nada. Mas depois ele foi se adaptando e, cara, hoje o meu pai, ele é tudo para mim. Tudo que eu sei vem dele. A minha guiada é igual a dele. Eu seguro no volante igual a ele, eu freio junto com ele, eu acelero com ele. E o Mamal, o chefe da equipe, ele acha que a gente é muito, muito parecido. Então eu fico muito feliz de poder ser comparado com o Rubens Barrichello, né? Que é conhecido como meu pai também. Então Claro, fico muito feliz com isso. claro, tremendo piloto. Agora, eu tô achando uma maravilha esse background, esse fundo que está aí. Fala para a gente desses capacetes lindos aí. Então, no começo da minha carreira, eu queria ter alguma coisa diferente do capacete do meu pai, porque eu queria criar meu próprio nome,
né? Não queria sempre ficar carregando esse negócio de Rubinho, Rubinho, Rubinho. Eu também queria criar o meu próprio nome. Então, eu peguei as minhas cores favoritas. Eu queria que fosse alguma coisa que me desse um senso de velocidade, mas eu também queria minha inicial com E. Então, eu basicamente fiz um E, que parece uma asa, com laranja. Então, desde então, meu capacete foi sempre assim, desde o começo do kart. E lá atrás tem um quadro, eu e meu irmão, que para mim é o quadro mais bonito do planeta, realmente. E ali, ó, ali tem até o troféu da USF de Road America desse fim de semana, com o capacete que eu usei. Então, é bem legal, né? Você gostou? Gostei, já está uma coleção bonita, muito bonita. Legal. Legal, legal. E me diz uma coisa, e como é que está a preparação física aí nesses tempos de coronavírus? Porque você continua. E aí na Flórida o bicho está pegando, né? Então, Então, você está fazendo em casa? Como é que é? aqui tá muito difícil. Como eu falei para você, eu tenho vários amigos que pegaram corona, vários, não familiares, mas pessoas que eu sou próxima. Então, realmente, eu não estou saindo de casa, zero, não saio de casa. E eu tenho treinado muito, muito fisicamente. Acho que, como eu nunca treinei na minha vida antes, então eu estou super feliz com isso. Eu tenho treinado com um coach do Brasil, realmente. A gente treina por FaceTime. E eu tenho treinado pelo menos 3 a 4 vezes por semana. E tem me dado muito resultado no carro. E, Dudu, como é que é o cronograma? Quando é que começam as atividades em Mid-Ohio? Então, em Mid-Ohio, eu devo ir para lá terça-feira. E como a gente é a pior categoria, pode-se dizer, lá da Indy, a gente pega os piores horários. Então, teve uma vez já que a gente treinou o primeiro treino às 8 da manhã e o próximo treino foi às 4:30 da tarde. Entre isso, faz o quê? Nada, né? Então, é bastante complicado esse esquema, mas é sempre normal. A gente chega lá em Mid-Ohio, tem 1 ou 2 testes, vamos para a classificação, temos 2 classificações e depois 2 corridas geralmente. Mas esse fim de semana, por causa do corona e tudo isso, o cronograma foi afetado e a gente vai ter 3 corridas esse fim de semana. Então, vai ser uma rodada tripla e vai ser super legal. Eu tenho me preparado demais no simulador. Para quem não sabe, agora eu também sou piloto virtual e tenho corrido aí quase todo dia em ligas mundiais que passam em todos os lugares realmente. E é assim que eu tenho treinado para Mid-Ohio. E te ajuda? Te ajuda mesmo? Ou é só a concentração? Em que te ajuda a corrida virtual? Então, a corrida virtual, ela exige zero do físico, né? Então, isso é uma coisa negativa que você pode se dizer, porque você não tem a força G, você não tem aquela adrenalina, aquela, né, tudo um pouco mais, se você capotar no simulador, você aperta um botão e você volta pro box. Não tem que pagar nada. Então, mas realmente o simulador, ele é muito, muito bom pro psicológico, porque você tem muito tempo para pensar, você tem que focar só na guiada ali. E uma coisa que eu aprendi muito do simulador com todo esse tempo, uma coisa que eu notei que eu melhorei na pista foi o racecraft, que a gente chama, né? Então, é basicamente a tua experiência com ultrapassagem, com decisões diferentes na pista. Como a gente está correndo toda hora, querendo ou não, eu estou experienciando mais oportunidades. Porque no kart, você treina todo dia. Você pode treinar todo dia se você quiser. No Forma, não é assim. No Forma, você treina muito pouco. E você corre muito pouco comparado ao que você corria no kart. Então, pegar esse tipo de experiência é muito difícil. E o simulador é uma ajuda gigantesca para mim. Não em termos de dirigibilidade. É parecido, mas logicamente nunca vai ser igual. Mas realmente, eu aprendi bastante em questões de, não ultrapassagem, mas em questões de decisões ou para que a mente possa estar aberta nesses momentos. Selecionar mesmo, escolher mesmo, diferenciar as falsas oportunidades das oportunidades reais. É o racecraft, né? O trabalho de corrida, né? O roda-roda. Muito legal, muito legal. E Mid-Ohio, o que você vai considerar um bom resultado? Olha, Lita, é muito difícil de saber. É muito difícil de saber onde a gente vai estar. Cada carro funciona de um jeito. Eu sei que todos os carros são iguais, mas com acertos completamente diferentes entre equipes, eu acredito. E é muito difícil de você saber aonde que você está realmente até o qualify. Porque no treino ali você pode esconder um pouquinho de jogo, né? Ou não botar o pneu novo.
então você nunca vai saber até chegar no qualifying. O meu objetivo esse ano é ir para cima, eu quero ganhar a corrida, então eu quero aí ter a minha primeira vitória, quero subir no pódio, quero estar... Eu não vou estar feliz com muito pouco, não. Legal, legal. Quantos jogos de pneus você tem por fim de semana, nesse caso de 3 corridas? Então, depende muito e você pode levar pneu do fim de semana passado. Então, por exemplo, em Road America a gente tinha 4 pneus. E aí a gente guardou um já. Então a gente vai ter um a mais para Mid-Ohio. Então a gente tem que ver como é que a gente vai usar isso daí, que eu acredito que em Mid-Ohio a gente deva ter 5, porque são 3 corridas. Então a gente já vai até ter 6. Então uma coisinha boa aí, né? Já ajuda, já ajuda. E tem alguma maneira de se assistir? Tem streaming? Tem alguma coisa como as corridas europeias? Então, tem um aplicativo que se chama Road to Indy TV, e é um aplicativo realmente que você pode baixar tudo de graça e você pode assistir todas as categorias do Road to Indy de graça e tem imagem e live time. E então, se você for no site da USF 2000, você vai encontrar o schedule, ou eu sempre posto lá no meu Instagram também os horários, que você também pode ver lá. Então, é super facinho de ver e dá para ver a imagem também. Legal, legal. Eu vou procurar aqui e vou botar na descrição ali do programa. Quem quiser acompanhar, procure aqui nesse site. Muito legal, Dudu, muito bom. Olha, eu vou te fazer um convite. Na semana que vem, depois da corrida, volta aqui, vamos falar como foi, vamos manter isso, se for possível, até durante o ano inteiro, a gente faz isso, para o pessoal ficar sabendo, eu também fico curioso, aqui a gente não tem muita notícia, quer dizer, a gente tem os resultados a gente sempre tem, mas o resultado não conta a história da corrida, né? Então, você conta a história para a gente, está combinado? Não, que honra que vai ser poder voltar para cá, e realmente, algumas coisas, às vezes você assiste a corrida, mas os pilotos sempre têm uma outra história ali, algum outro ponto de vista, então, putz, que legal poder voltar aqui, e pode ter certeza que eu vou falar tudinho o que aconteceu, e eu espero que eu possa vir com um resultado bom, né? Isso é que eu quero. Quero que você me conte como é que é a vista do alto do pódio, tá bom? Putz. Tá bom, Dudu. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui. Semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Tá bom, muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo. Conosco agora, Vitor Franzoni. Vitor é um giramundo. Ele começou alguns anos atrás aqui no Brasil, correndo na Fórmula Futuro. Daí, os primeiros passos internacionais. Foi para a Europa, correr na Fórmula Renault. De lá, Estados Unidos. Estados Unidos começou na Fórmula Pro Mazda e foi campeão. Isso lhe valeu uma bolsa que ajudou bastante para a Indy Lights. Esse ano, porém, não tem mais Indy Lights e ele, até bem pouco tempo atrás, não tinha um contrato para correr. Uma semana antes de começar o campeonato da Fórmula Regional América, é a correspondente americana da Fórmula Regional Europa, equivalente à Fórmula 3. Conosco agora Vitor Franzoni. Vitor é um giramundo. Ele começou a correr na Fórmula Futuro, aqui no Brasil, categoria lançada pelo Felipe Massa. Foi um trampolim para a Europa. Lá ele correu um ano na Fórmula Renault. Da Europa para os Estados Unidos. Lá ele correu e foi campeão na Fórmula Pro Mazda. Com isso, passou para a Fórmula Indy Lights. Esse ano, porém, não tem mais Indy Lights, consequência da Covid. E o Vitor ficou sem contrato para correr. Uma semana antes de começar a Fórmula Regional Americana, ele recebeu um telefonema. Era uma convocação da sua equipe para correr neste ano. E o Vitor começou. Já foram 3 etapas. E o Vitor começou. Já foram 5 etapas. Conosco agora Vitor Franzoni. Vitor é um giramundo. Ele começou a correr na Fórmula Futuro aqui no Brasil, categoria lançada pelo Felipe Massa. 2 vitórias, 3 pole positions, foram um trampolim para a Europa. Foi para lá correr na Fórmula Renault. De lá, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, correu e venceu, foi campeão na Fórmula Pro Mazda, o que lhe valeu um ingresso subsidiado na Indy Lights. Esse ano, porém, por causa do Covid-19, não vai ter Indy Lights. E, de repente, Vitor Franzoni estava sem carro para correr.
Mas aí um telefonema da equipe Newman Wash convida o Vitor para... Mas aí um telefonema da equipe. Mas aí um telefonema Salvador da equipe Newman Wash o convida para fazer a temporada. E o Vitor já aparece agora muito bem colocado, apesar de ter começado bem atrasado em relação às outras equipes. Bem-vindo, Vitor. Opa, Lito, beleza? Tudo bem? Primeiro, muito obrigado aí pelo convite para estar junto com vocês. E eu vou estar sempre compartilhando tudo que está acontecendo durante a temporada e espero estar sempre compartilhando os bons momentos com vocês. Mas esse ano foi bem complicado. No começo do ano não tinha nada para correr. Eu estava trabalhando em alguns projetos para tentar correr na Europa, mas não estava andando tão bem, não estava tudo 100% certo ainda. E ainda veio o vírus, veio todo esse negócio do corona, que para o automobilismo foi bem complicado, acabou mudando muita coisa para as equipes, foi um negócio complicado, né? Mas acabou me ajudando porque uma semana antes de começar o campeonato, que foi agora há pouco, basicamente, em junho, essa equipe, a Newman Wax Racing, eles me ligaram e falaram, putz, a gente está precisando de um piloto, a gente consegue testar essa semana, na terça-feira, e quinta-feira é o treino oficial. Aí eu falei, pô, claro, né, tô sem nada para correr, vamos testar e vamos tentar fazer acontecer, né? E no fim deu tudo certo, a gente conseguiu começar a temporada e estamos correndo, estamos fazendo a temporada e vamos ver o que vai acontecer até o final. Então, indo bem, né? Foi um bom começo, 5 etapas até agora, você está na 4ª posição no campeonato. Como foram até agora os seus resultados, Vitor? Então, a primeira corrida foi em Mid-Ohio, que é uma pista que eu já conhecia, é uma pista que eu até gosto bastante. Lá eu consegui um pódio, cheguei uma corrida em terceiro e uma corrida em oitavo. A segunda etapa foi esse fim de semana passado, agora, foi na Virgínia, eu não conhecia a pista, foi a primeira vez, uma pista bem técnica, bem rápida, mas muito legal. E lá eu fiquei quinto, sexto e quarto. Então foi um bom resultado, a gente esperava um pouquinho melhor, mas pro que dava, deu. Não dá para ter feito muito mais no momento, a gente ainda está desenvolvendo o carro, porque a equipe é nova na categoria, na Fórmula Regional Américas, então a gente está aprendendo o carro, está tentando um pouco aí em cima da hora, tentando descobrir as coisas e ter bons resultados, né? Mas a gente tá evoluindo bastante, eu acho que a gente evoluiu, aprendeu bastante coisa nessa última, então é pro ano continuar só melhorando. E teve pré-temporada, as outras equipes tinham mais conhecimento, estão mais donos do carro do que vocês, ou como todo mundo começou naquela terça-feira? Não, teve bastante pré-temporada. A equipe, no caso, que está liderando agora, eles já estão desde o começo da categoria aqui nos Estados Unidos, né, que fazem uns 3 anos já. Eles ganharam ano passado e, se eu não me engano, no retrasado também. E todo mundo teve pré-temporada, tanto no ano passado quanto no começo desse ano, né? Foi mais no meu caso que foi na semana que a gente decidiu, né? Então foi bem de última hora, eu não consegui testar muito carro, a gente não conseguiu evoluir muito no acerto, mas a gente já começou bem, começou até acho que melhor do que a gente esperava, e cada fim de semana a gente tá melhorando e aprendendo mais, então tá bem interessante. Quais são as características do carro? Qual é a marca de chassi, motor, câmbio, pneus? Como é que é? O chassi é um Ligier, e eles estão usando esse carro em bastante categoria na Europa, na Nova Zelândia, se eu não me engano. Então, eles usam bastante lugar e é um chassi padrão FIA F3. Então, você pode usar no campeonato europeu também, né? Pode usar onde precisar, porque é um chassi do padrão normal que precisa. E o motor é um Honda do Civic R, tem 303 cavalos turbo, motor muito legal, muita potência o tempo todo, não tem aquele lag do turbo, né, que às vezes, dependendo do carro por ser turbo, você começa a acelerar, demora um pouquinho, depois vem o turbo, né, e esse foi muito bem feito, toda a parte eletrônica ficou bem legal, e o pneu é Hankook, é o mesmo pneu que eles usam na Europa também, e o câmbio é um Sadev, são 6 marchas,
e é borboleta, então é um pouco mais simples, né? E hoje é o que todo mundo está usando, né? Não tem muito como fugir. Eu gostava mais quando era alavanca, quando era sequencial, mas hoje em dia já não dá mais para fugir disso. Já virou, todo mundo usa borboleta e não tem o que fazer, é isso mesmo. E pelo regulamento, Vitor, o que vocês podem alterar no carro? Quando vocês vão fazer o acerto do carro, o setup, o que vocês podem mexer? Relação de marcha? O que vocês podem fazer? O setup é um pouco fechado para a categoria, que eles tentaram fazer uma categoria um pouco mais barata, né? Então, quando você libera muita coisa, acaba ficando mais caro, né? Então, no caso, o câmbio, você não pode mexer, é relação única para todas as equipes e para todas as pistas. Não pode mexer no diferencial, nos ajustes. O que você basicamente pode fazer, os ajustes de suspensão também você não pode mudar os pontos, né, de fixação. Basicamente, o que você pode fazer é toda a parte de asa, né, tanto a asa dianteira quanto a asa traseira, você pode mexer nelas, pode mudar a posição, mas não pode adicionar nada, nenhum item aerodinâmico e nem tirar, então você não pode criar coisa. Você pode mexer nas molas, é livre. Os ajustes dos amortecedores são livres também, os cliques de rebound, essas coisas, né? Você pode deixar um pouco mais mole, um pouco mais duro. E alinhamento, a parte de caster, cambagem, parte de advergência, então isso você pode mexer, mas é um pouco fixo o setup, o que é interessante mesmo assim, porque acaba sendo mais no piloto também, né? Então todos os carros são bem parecidos e não tem muito do que fugir, deixa a categoria muito mais barata, o que é sempre bom, né? Todo mundo, principalmente nesses dias de hoje, está todo mundo buscando o mais barato possível para poder ter mais gente no automobilismo, né? E como é o fim de semana de corrida? Vocês têm quantos treinos, quantos jogos de pneus, quantas corridas normalmente? Porque eu já vi que varia. No Mid-Ohio vocês tiveram 2 corridas, né? Em Virgínia vocês tiveram 3 corridas, não foi isso? Isso, eles variam bastante. A primeira e a última etapa são etapas duplas, então são só 2 corridas. O resto do ano são etapas triplas, então vão ser 3 corridas. E o fim de semana é bem difícil, tem que ter muita estratégia da equipe, porque a gente não tem muito pneu para usar. Então, quando é uma etapa dupla, a gente tem só um jogo e meio, então você tem 4 pneus mais 2 pneus, para você usar desde a classificação até as 2 corridas. E quando é um fim de semana com 3 corridas, a gente tem 2 jogos de pneu, tanto desde a classificação até a corrida, né? E nos treinos, normalmente a gente tem 2 treinos de 30 ou 25 minutos, a gente não pode colocar pneu novo, tem que ser o pneu usado na etapa passada. Então, o pneu que eu terminei agora a minha corrida em Virgínia, esse vai ser o meu pneu de treino para os 2 treinos de 30 minutos ou 25. Então, é bem difícil, porque você não consegue muito ajustar o carro. Você tem que entrar na pista com o pneu velho, você não vai saber como reage com o pneu novo, você só põe o pneu na classificação. Então, você precisa de muita estratégia. Se seu carro estava ruim na etapa passada, provavelmente vai começar ruim para a próxima etapa, que acaba com o pneu, né? Então você tem que ter uma boa sensibilidade para você saber que é só o pneu, quando pôr o pneu novo vai funcionar, né? Então deixa mais, para mim eu acho mais legal, né? Mais desafiador, né? E vai da estratégia também de usar uma metade do pneu, você usa um lado, você usa o outro, é bem complicado. E deixa mais barato também, o que também ajuda para a temporada. Então, eu tô gostando do formato da categoria. E a próxima etapa, como vai ser? Quando vai ser? Aonde vai ser? A próxima etapa vai ser em Barber, no Alabama, aqui nos Estados Unidos. É uma pista que eu gosto bastante. Vão ser 3 corridas de novo. E lá eu cheguei em segundo na Indy Lights, eu ganhei de USF já lá, acho que era num Winter Festival que teve, e eu corri bastante já lá. E é uma pista muito, muito técnica, ela é curta e muito técnica, é cheia de subida, descida. Para mim é uma das mais legais aqui dos Estados Unidos, não é uma pista fácil. E eu tenho essa vantagem que eu pelo menos já corri lá, alguns dos pilotos nunca correram lá. E não vão ter muitos treinos, acho que só 2 treinos de 25 minutos. Então, eu estou bem confiante para essa, mas toda a evolução que a gente conseguiu evoluir na etapa da Virgínia, eu acho que a gente vai estar bem forte para Barber. É bom que esteja, né? Porque alguém precisa parar esse Linus Lundqvist
O cara até agora ganhou as 5 etapas, mas ele é muito bom, né? Ele já veio com um histórico muito forte, né? Ele foi um kartista de ponta, ele está indo muito bem aí, não? Então, ele veio da Europa para os Estados Unidos esse ano, ele já ganhou a Fórmula 3 britânica, ele ganhou acho que a Fórmula 4 britânica também, então já andou de tudo, andou de GP3, já testou, não, se eu não me engano, ele testou Fórmula 2 também, então o cara já andou de tudo que é carro, tem muita experiência, é um ótimo piloto. Então a gente vai tentar parar ele. Ele ganhou 5 corridas, mas vai acabar esse negócio aí. Tá muito fácil para ele. A gente vai dar um jeito nisso. Tá ótimo, Vitor, tá ótimo. Espero que seja você a dar o jeito e que dê logo um jeito triplo, né? Para colorir um pouco mais esse campeonato, né? Então vamos fazer o seguinte, Vitor. Assim, se a semana a outra, no outro fim de semana. Isso. Tem como a gente assistir, Vitor, por favor? Isso, a corrida vai ser dia 31 de julho, 1 e 2. 31 é o treino, então 1º e 2º de agosto, dia 1 e 2 de agosto é as corridas. Tem um link ao vivo pela internet, funracing.live, é um negócio assim, eu esqueci o Race Fun. É o Race Fun. Race Fun. Putz, eu acho que é o Eu acho que é Race Fun. Não se preocupe, eu vou procurar e vou deixar na descrição do vídeo aqui, do programa, eu deixo ali no pé, quem quiser assistir as corridas, ou pelo menos acompanhar o Lifetime. Agora, vídeo não tem? Não, tem o vídeo, vídeo. Tem também? Isso, só as corridas, a classificação não, a classificação é só o Lifetime, mas as corridas é tudo por vídeo, é televisionado, né, na internet. E é bem legal. A última corrida na Virgínia foi muito legal. Era gente brigando para todo lado, dava umas encostadas às vezes. Eu caí, eu estava em quarto, eu dei uma errada, caí para 12º e vim recuperando, né? Então as corridas estão muito legais. Está uma boa temporada, está todo mundo muito próximo nos tempos. Tem bastante piloto muito bom de várias categorias que tem bastante experiência. Então vale a pena assistir. Vamos assistir, sim, vamos assistir. A tua programação até essa corrida vai ter o quê? Vocês fazem algum tipo de trabalho extra, simulador, alguma coisa do gênero? Tem esse nível de sofisticação, não? Tem sim. Para mim tá bem corrido, porque eu trabalho bastante aqui nos Estados Unidos fazendo coach, às vezes trabalho de engenheiro, fazendo telemetria. Então, no meu caso, hoje mesmo eu estou em Indianápolis, amanhã eu estou indo para Chicago para trabalhar 4 dias direto lá, porque eu preparo o carro de uma equipe que chama Stradale, e eles vão correr junto com a gente. No mesmo fim de semana, eles vão estar lá também. Então, eu preciso preparar todos os carros, a parte de setup, né? E na outra semana, na quarta e quinta, eu faço coach para Juncos Racing, que é a equipe que eu fui campeão na Pro Mazda, que eu trabalho faz bastante tempo, eu estou junto com eles fazem 3 anos já, corri no DPI, que é um protótipo com eles bem rápido, e eu trabalho com eles na Indy Pro, que é a antiga Pro Mazda, e a corrida deles é na quarta e quinta, então tem que estar lá terça, quarta e quinta, na sexta-feira meu treino em Barber, então provavelmente eu vou virar à noite dirigindo, que a corrida deles acaba às 6 da noite, são 10 horas de viagem, eu pego meu carro, vou para lá, chego de madrugada, e sexta-feira eu já tenho treino, tenho que estar na pista, então para mim vai estar bem corrido, mas eu tento me adaptar, às vezes, fazendo um pouco de simulador. Ainda bem que Barber eu conheço, então pelo menos não preciso tanto. Mas alguns pilotos estão conseguindo, tendo mais tempo de se preparar mais do que eu. Mas paciência, eu não estou tendo tanto tempo de me preparar, mas tem que ganhar um pouco de dinheiro para sobreviver aqui, senão não consigo. Aí a preparação está sendo viver na pista. Tá certo, Vitor. Mas tomara que dê tudo certo. Você está convidado aqui depois da corrida para a gente conversar sobre ela e espero que você venha nos contar de uma vitória, né? Ou 2, quem sabe. Opa, com certeza. Vou estar mostrando aí o troféu aí para a gente, representando bem o nosso país e o programa. Então tá ótimo, Vitor. Muito obrigado pela tua presença. Está combinado, então. Então, na primeira semana de agosto, você está de volta aqui para falar para a gente dessa corrida, tá bom? Muito obrigado, Vitor. Um abraço. Tchau, tchau. Conosco agora, Igor Fraga,
um dos nossos representantes na Fórmula 3 FIA. Igor vem de uma corrida meio difícil, né? Vinha muito bem, um desempenho muito bom no início da segunda corrida, mas ele foi atropelado por outro piloto, um piloto até rápido, mas que tem a mania de andar por fora da pista ou andar por cima dos outros. Tanto que esse piloto venceu a corrida, tomou 10 segundos de punição, acabou em 15ª colocação, fora da zona de pontos. Mas o Igor consegue manter ainda uma visão positiva e acha que teve ainda alguns resultados positivos. Tudo bem com você, Igor? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bom, Lito? Muito obrigado novamente pelo convite de estar aqui falando com você. Mas, sim, eu acredito que, por um lado, foi positivo, sim. Foi o primeiro final de semana que eu não tive nenhum problema mecânico e com o carro parado, igual o Lito mesmo comentou comigo anteriormente, a gente não consegue desenvolver. Então, pelo menos, tempo de pista, a gente está podendo andar mais. E, claro, desde o começo do final de semana até a última corrida, da corrida 2, a gente conseguiu evoluir bem o carro também, tanto que a gente conseguiu imprimir um ritmo bem forte aí no início da corrida 2. Você largou na 15ª posição, né, Igor? Em uma volta você já estava entre os 10 primeiros. Como é que foi aquela batida? Conta para a gente, por favor, a tua visão. Todo mundo aqui acompanhou, todo mundo, tenho certeza que o público De Olho na Nova Geração acompanhou, viu nos streamings, mas queria saber a tua visão. Como é que foi? A gente estava indo para a curva 12, eu mergulhei por dentro, só que daí, tipo, eu não consegui parar o carro o suficiente para fazer a tangência assim mais fechada. Então, a saída ela ficou um pouco comprometida, mas eu estava ali ainda dentro da pista, no cantinho, só que daí o outro piloto, ele fez o X, cruzou essa linha, só que na saída ele veio meio que jogando para cima de mim, teve o contato, e daí quebrou a minha suspensão dianteira e, para mim, acabou a corrida aí. Foi uma pena, sem dúvida. Agora, bom, página virada. Silverstone na próxima etapa, sem ser esse fim de semana, o outro. Você já está na Inglaterra, não é, Igor? Como é que está sendo a sua programação aí? Isso, eu já estou na Inglaterra, porque amanhã eu faço o simulador lá com o pessoal da Red Bull. Eu espero aprender bastante lá e aprimorar meu desempenho. E vai ser minha primeira vez em Silverstone, nunca andei na pista no real, no virtual. Eu joguei bastante na pista, então conheço os traçados e tal, mas tem algumas manhas ali que às vezes no real funciona diferente, igual o traçado de chuva e outras coisas. Então eu espero poder aproveitar ao máximo lá. E com quem que você vai fazer esse treinamento? Tem engenheiros da Red Bull? Vocês têm alguma informação que deriva da equipe de Fórmula 1? É na sede da Red Bull, da Fórmula 1? Sim, é na sede da Red Bull e é com um engenheiro que ele toma conta dos pilotos júniores. Então, o pessoal da Fórmula 2 ou Fórmula 3, entre outros, todo mundo que vai para a sede fazer esse teste no simulador, faz com esse engenheiro. E você vai ter quantas horas? Quer dizer, devem ser vários pilotos, né? Porque se for juntar a Fórmula 2 e Fórmula 3 da Red Bull, você está falando pelo menos de 5 pilotos, não? Você vai ter quanto tempo nesse simulador? Quantas sessões? As sessões em si, eu não sei, mas vai ser o dia inteiro praticamente só para mim. Eu acho que eles conseguiram, como tem 2 semanas de folga aí, eles conseguiram encaixar os pilotos em cada dia. Então eu vou ter o dia inteiro livre, vamos dizer, só para mim. Então acho que vai ser bem produtivo. E tem mais alguma atividade junto à estrutura de Fórmula 1, a atividade física, academia? Vai fazer alguma coisa lá dentro com eles? Por enquanto, não tenho nada confirmado, mas é uma questão que eu vou olhar agora. Inclusive, as academias aqui na Inglaterra, elas estão fechadas também, por conta do Covid. Então, não sei se vai ser possível, mas, enquanto isso, no hotel eu tenho alguns equipamentos, elástico e etc.,
para manter, pelo menos, um pouco mais ativo, vamos dizer. E o entrosamento com a equipe, com o seu mecânico, com o seu engenheiro, está progredindo também? Como é que está indo? Como é que está indo o desenvolvimento do carro? Você já acha que está num patamar satisfatório? Quer dizer, no estágio que está, você pode pretender o quê? Um top 5, uns 5 primeiros, uns 10 primeiros? Em que posição, mais ou menos, que você acha que o carro está? Eu acho que esse entrosamento cada vez mais está melhorando. Claro, mais tempo de convivência, eu acho que possibilita isso. Eu vejo que o meu mecânico está muito empenhado, está fazendo, né, as manutenções, tudo que tem que ser feito no carro com muito capricho, e o engenheiro também está tentando da sua melhor maneira possível, tipo, adaptar o carro para o meu estilo de guiada, e também eu tento dar o feedback da melhor maneira possível para a gente conseguir desenvolver isso o mais rápido. Falando assim, sincero, eu acho que em Red Bull Ring a gente tinha um desempenho mais forte, principalmente no primeiro final de semana. Acho que naquele final de semana a gente conseguiria estar entre o top 5. No segundo, encaixando a volta entre o top 10, sim, mas estava ali mais beirando. E aqui na Hungria foi um pouco mais difícil no começo, mas eu acho que a gente conseguiu começar a chegar no lugar no final. No histórico da equipe também, no ano passado, eles conseguiram ir melhor em Silverstone, então eu espero aí, quem sabe, entrar no top 10 e marcar meu primeiro ponto na categoria. É isso que, pela tua avaliação, dá para ver o prejuízo que você teve com as quebras, né? Porque quando estava todo mundo numa primeira corrida, mais ou menos num patamar mais verde, né? O carro mais imaturo, você estava se sentindo entre os top 5, né? Entre os top 10. Depois eles avançaram, você quebrou, perdeu pouco tempo de pista, depois teve outra quebra, foi perdendo tempo de pista, foi ficando um pouco para trás. Está certo esse raciocínio? Eu acredito que é mais ou menos por aí mesmo, e também acredito que, igual você falou, o retorno das pistas foi de uma forma um pouco inesperada. Muitos pilotos ficaram aí bastante tempo sem andar, então acho que isso igualou um pouco os níveis, vamos dizer, de um piloto que está estreando na categoria e outros que já estavam ali por mais tempo também. Então, acho que entra todos esses fatores e acaba sendo uma soma. Então, todos os pequenos detalhes vai somando e criando uma coisa maior. Tá certo, Igor. E me diga uma coisa, você tem alguém que você possa também, assim, algum conhecido, algum piloto que conheça melhor Silverstone, que você possa falar, perguntar, pedir uma dica qualquer aí na Inglaterra? Sem contar o pessoal da Red Bull, claro. Eu vou olhar também com o engenheiro que trabalhou comigo no ano passado, o Felipe. Ele, inclusive, mora aqui na Inglaterra e ele é um cara muito experiente, então eu vou até trocar ideia com ele para ver se ele tem alguma dica, alguma coisa do tipo para me passar sobre Silverstone. Tudo bem, que ótimo. E o que você está mirando? Na tua cabeça, como é que vai ser essa corrida no fim de semana? Começa na pista que dia? Quinta, sexta-feira? Geralmente a gente vai para a pista na quinta mesmo, né, da próxima semana, e daí faz os últimos ajustes, confere o peso, faz os briefing com a equipe, né, as reuniões, para ver sobre a pista, caminhar na pista também, para ver os detalhes mais de perto, e a partir da sexta tem os treinos livres, classificação, sábado uma corrida e domingo outra. E igual eu falei anteriormente, o top 10 aí é o nosso objetivo para esse final de semana, e com certeza vou estar me empenhando o máximo. Tá certo, Igor. Tomara que dê tudo certo, tomara que o carro você consiga ter finalmente um desenvolvimento mais contínuo no carro, né? Você já está se sentindo dominando o carro? Você já está se sentindo integrado ao carro? Sim, eu acho que agora também, com mais tempo de pista que eu tive na Hungria, na Áustria também, com essa quantidade de corrida,
eu acredito que sim, isso tá bem tranquilo. E vamos para Silverstone, vai ser, na verdade, primeira vez que eu vou estar lá pessoalmente. No virtual eu já joguei bastante, mas no real vai ser minha primeira vez, então vamos ver. Então tá bom, Igor. Tudo de bom aí para você. Na próxima semana a gente volta, você conta para a gente os detalhes, como é que foi essa sessão aí de simulador, como está sendo esse convívio com a estrutura mesmo da Red Bull, porque é a primeira vez que você tem contato direto com eles, né? Exatamente, porque logo quando eu entrei no programa Júnior, começou todo esse efeito da pandemia, as coisas começaram a fechar tudo, então é só agora que eu realmente estou tendo contato mais de perto com o pessoal da Red Bull e também da sede deles. Tá ótimo. Então, aproveite bem e semana que vem você conta para a gente aí como foi esse contato inicial, principalmente esse simulador aí, você vai poder fazer uma comparação. Você sabe que tem um público muito grande que nos segue aqui, que te segue, porque é o pessoal do automobilismo virtual, né? Então, você vai poder fazer uma comparação entre esses simuladores que a gente está mais acostumado. A gente não, que eu não sou do automobilismo virtual. Como eu já falei, eu não sou digital, eu sou analógico, né? Mas o pessoal tem uma comparação, como é um simulador de uma estrutura profissional, para comparar com os simuladores que você usa. Aliás, você está com a camisa da Gran Turismo, né? Exatamente, o Gran Turismo que mudou minha vida em 2018, vem me apoiando, me ajudando na minha carreira e possibilitou a minha participação no FIF3. Legal, legal. O automobilismo brasileiro todo agradece ao Gran Turismo por te dar esse apoio. Seria muito importante que houvesse mais empresas assim, apoiando mais pilotos brasileiros. Olha, Igor, muito obrigado. Voltamos a semana que vem aqui, tá combinado? Combinado, Lito. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço grande para você. Tchau. Conosco agora Enzo Fittipaldi. Enzo vem de um fim de semana na Hungria que podia ser uma felicidade só. Tinha um carro rápido, fez uma ultrapassagem que foi a mais comemorada durante todo o fim de semana pela TV inglesa, mas as coisas acabaram não tão bem. Enzo, bem-vindo ao programa mais uma vez. Você que tem estado aqui em todas as edições, muito obrigado, agradeço por isso. Conta como é que foi esse fim de semana. Por um lado, bom, você sentiu que você tem um carro com potencial para brigar por vitórias daqui para frente. Por outro lado, decepcionante, porque essa vitória que poderia ter acontecido, ou pelo menos um pódio, acabou indo por entre os dedos. Bem-vindo. Então, primeiro eu queria agradecer você, Lito, por estar me recebendo aqui de novo. A gente já fez por as últimas 3 semanas no show com você, então eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer. E é isso, esse final de semana a gente teve muita potencial de novo, só que não foi não foi de novo como eu queria. Não deu quase não deu tudo certo com a punição do sábado, que meio que acabou com as nossas chances. Mas então vamos começar do começo do final de semana com treino livre. A gente no treino livre a gente estava com ritmo forte e o treino livre foi no seco. E a gente teve a gente sabe que a gente tinha boa potencial nessa pista, a gente chegou confiante. No treino livre, a gente estava rápido, eu não coloquei uma boa volta, mas a minha volta tinha muita potencial. A gente estava indo confiante, com muita confiança para a classificação, e daí começou a chover, a gente foi para a classificação. Quando começou a classificação, deu bandeira vermelha com tanta chuva, quase que não dava para guiar, porque era que nem o carro fosse um barco, porque era tanta chuva nessa pista em Budapeste, mas por fora não dava para ver que era tanta chuva, porque parecia que era normal. Mas o problema de Budapeste é que não tem lugar para onde a água ir, então a água fica meio que no asfalto
da pista e fica lá. Não tem onde para a água cair e escorrer para ir embora. E daí, que nem a gente tinha muito problema com aquaplane. Tinha uns 2 pilotos que também eles bateram na curva 9 e eles tiveram que trazer a bandeira vermelha, que eu acho que foi a certa decisão, por essas condições. Não é problema de andar na chuva, era aquaplane, não dava para guiar. Isso que era o problema. Daí eles reiniciaram a sessão 3 horas mais tarde, às 7 da noite. A pista estava mais fria, ainda chovendo, não tão forte que nem antes, mas tinha muita chuva ainda, muita água na pista. E começou a cascação. Primeiro set de pneu, eu estava o terceiro colocado. Daí, quando a gente foi para o segundo set de pneu, normalmente no segundo você melhora, né, uns 3, 4 décimos. A gente acabou não melhorando, eu melhorei uns 2, 3 décimos, enquanto os outros pilotos melhorarem 2 segundos. E eu caí para 19º, meu companheiro de equipe caiu para 21º, e o meu outro companheiro de equipe estava em 23º, 24º, não sei. Mas alguma coisa não deu certo nesse segundo jogo de pneu. Eu acho, a gente não sabe se era a pressão, mas não deu certo. A gente só não teve o grip para poder puxar os limites do carro. E sim, a gente tomou 2 segundos na classificação, que não é o ideal, né? Mas a gente tentou aprender, a gente analisou depois da classificação o que podia ser o problema, e a gente esperava que no sábado ia chover para a gente poder testar alguma coisa no carro para ver se a gente pode achar a solução, porque a gente estava tão lento na sexta-feira. Infelizmente, no sábado não choveu. Choveu, mas a pista estava damp, estava seco e molhado. E todo mundo, naquele momento, decidiu ir com o pneu slick, em uma pista que estava secando, mas estava ainda molhado. Então, a gente largou de 19º na primeira corrida, e na largada, eu fiz uma boa largada, eu fui de 19º para 10º, então foi uma largada muito boa. Daí teve um safety car, reiniciou a corrida, eu caí para 11º, daí eu voltei para 9º, passei um outro, fui para 8º, daí deu bandeira vermelha. A gente estava em 8º e eu estava com ritmo muito forte, eu estava muito confiante com o carro, me sentindo bem confortável naquele momento, faltando ainda 15 voltas na corrida, e a gente já estava em 8º, que já era uma boa posição, né? Porque na segunda corrida eles fazem um grid invertido. Então, eu já estava assim, se a gente termina em 8º ou 9º, a gente já larga amanhã nos primeiros 3. Então, a gente já estava em uma posição boa, já tendo largado em 19º. Então, eu estava feliz com o trabalho, mas eu durante a bandeira vermelha, eu estava com a cabeça para andar para frente o máximo possível e tentar pegar esse pódio. Então, o que aconteceu na bandeira vermelha? Eu, quando entrei no pits, tinha um pedaço de carbono na estrada do pits, que é o fast lane, e daí tem o working lane, que é no lado direito, onde os mecânicos trabalham no carro e tudo. E o que aconteceu? Eu estava chegando do lado de um carro que tinha... eles estavam consertando, porque o carro quebrou a asa, não sei. Tinha um pedaço de carbono aí, e eu desviei ele para não furar o pneu. Enquanto eu fui para desviar, eu com o pneu do lado direito, eu passei por cima do working lane, onde os mecânicos trabalham, e isso é proibido.
e eu tomei uma punição, um drive-thru. Infelizmente, eu acho que foi um grave essa punição, porque é uma punição que termina com a sua corrida. 25 segundos de punição por uma coisa que eu fiz durante a bandeira vermelha, nem era uma coisa que eu fiz durante a corrida. Então, aconteceu. Quando relargou a corrida, eu até que eu não larguei no 8º, eu larguei em 9º, porque quando eu fui para desviar, eu perdi uma posição no pits, e daí eu relarguei em 9º, e quando começou, eu fiz uma ultrapassagem na curva 2, eu passei 2 carros por fora em uma curva, que foi bem legal. Eu já estava em 7º, e daí eu recebi a mensagem do meu engenheiro falando: você tem que passar pelo pits, você tomou uma punição. E você imagina, eu estava em 7º depois de fazer essa ultrapassagem, e eu já cheguei eu já abri 1 segundo do cara atrás de mim em uma curva, e já cheguei no 6º. E eu estava pronto já para tentar uma ultrapassagem na chicane. E daí o meu engenheiro veio e falou: você tem uma punição. Então eu acho que aquela corrida, realmente a punição terminou com a nossa corrida. Quando eu saí do pits, eu estava em 24º, e eu consegui terminar em 19º na corrida. E quando a gente estava andando sozinho, a gente teve o mesmo ritmo que o líder. Então, sim, a gente teve muito potencial, e felizmente aconteceu isso. E daí, na corrida do domingo, eu fiquei bem feliz que estava chovendo. A gente estava largando em 19º. E eu fiquei bem feliz, não porque estava chovendo, mas porque a gente teve uma outra oportunidade de poder tentar melhorar o nosso carro na chuva, e também poder saber porque a gente estava tão lento na sexta-feira. Então, quando iniciou a corrida, a gente tinha algumas ideias antes da corrida do que a gente pode provar para tentar melhorar, né? Porque a gente viu que na sexta-feira a gente estava bem fora do ritmo. Então, começou a corrida, minha largada não foi muito boa, eu caí para 22º, e daí eu tive também que desviar de um acidente na curva 12, caí para 23º, não sei, e daí o nosso ritmo estava bem forte. A gente foi de 23º e terminei a corrida em 9º. Então a gente fez 13 ultrapassagens, não sei. Mas a gente teve um ritmo muito forte durante a corrida, e eu fiquei feliz porque a gente achou o problema que a gente teve na sexta-feira. Mas é isso, Olito, a gente precisa, que nem eu falei, antes de Budapeste, a gente fala, tem que acertar essa classificação, porque é tudo classificação, e é isso é a meta. Já passou 3 finais de semana de corrida, e vai passar bem rápido esse ano. Então, agora eu preciso realmente andar com tudo e fazer o meu melhor possível nessas próximas corridas em Silverstone. Eu acho que eu estou aprendendo muito, e eu estou melhorando cada vez que eu entro no carro. Então, é isso. Olha, Enzo, tudo bem, eu concordo, você está melhorando muito. Agora, a maneira que você descreveu a sua ultrapassagem, tá, não condiz com a realidade. Não foi só a ultrapassagem, aquela foi a manobra da corrida. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a transmissão inglesa da Sky Sports. O locutor vibrava, falava "the move of the race", e foi realmente, foi maravilhosa. Ali deu para ver que você tinha carro, habilidade, confiança para ir lá para frente. Eu acho, não sei, eu tenho a impressão, pode falar. Não, mas é isso, é porque ali por fora você não conseguia ver, mas estava molhada a pista. E eu tomei um risco lá, porque você imagina, você vai por fora e a pista por dentro estava seca e por fora estava molhada. Então ninguém estava indo naquele traçado. E eu falei, eu já tô por fora desse cara, porque eu entrei por fora de um outro cara assim, e eu freiei mais tarde que ele,
E eu falei, não. Eu falei, putz, eu tenho a oportunidade de passar o outro cara também. Eu falei, caramba, vamos lá. E eu comecei a acelerar um pouco no meio da curva, eu controlando o carro, porque estava molhado ainda o asfalto. E se você vê no vídeo também, na saída da curva, eu estava controlando o carro porque queria sair de traseira. Porque a pista ainda estava molhada. E daí eu consegui fazer a ultrapassagem, eu fui por fora e ainda passei o segundo cara, e eu fui de nono para sétimo. Então, foi, mas na minha cabeça naquele momento eu só estava pensando em andar para frente. Só que eu passei esses dois caras, eu já estava olhando pro próximo cara, que era o cara em sexto. Porque era tão forte o meu ritmo de corrida, aquela corrida, que eu só estava andando para frente. A minha cabeça só estava pensando para frente. A minha meta era chegar o mais óbvio. Para todos os pilotos, a meta é para chegar entre os primeiros 5, 3, sempre mais à frente possível. Mas eu estava bem confiante com o carro. E sim, que nem eu falei, eu acho que a gente teve muita potencial. Mas eu posso ficar falando que eu tive muita potencial, mas não quer dizer nada. Eu preciso agora. Teve a punição. Infelizmente isso acabou com a minha corrida, mas agora precisa resultado, precisa de umas boas corridas, primeira coisa, eu preciso uma boa classificação, e é isso. Depois de uma boa classificação a gente pode conversar, podemos andar mais para frente. Isso que Pois olha, eu vou te dizer uma coisa. Nessa sua preparação para a corrida de Silverstone, se eu fosse você, de 10 em 10 minutos eu via essa ultrapassagem, porque vai te fazer muito bem. Pelo que você está descrevendo, dá para ver que você não tem muita noção do que foi aquilo, não. Foi sensacional. Foi realmente uma coisa para construir a confiança. Por falar nisso, como é que está a tua programação agora? Você já está na Holanda? Da Holanda que você vai para a Inglaterra? O que você está fazendo aí? Então, eu estou na Holanda agora, eu fiz simulador hoje. Então, só para você ter uma ideia, ontem eu e meu pai, a gente pegou o carro e dirigimos 12 horas da Itália, de Maranello, para a Holanda, para fazer o simulador. Que o problema é que o simulador do meu time é aqui em Amsterdã. Não em Amsterdã, é 1h30 de Amsterdã, na Holanda. E eu não queria tomar o risco de ir no aeroportos, porque é um grande risco também com coronavírus, né? Então, o que a gente fez? Eu peguei o carro do meu pai e a gente dirigiu 12 horas, chegamos ontem à noite, eu fiz simulador hoje das 10 da manhã até 2 da tarde, e também amanhã eu vou ter simulador das 9 da manhã até 1 da tarde. Daí eu vou pegar o carro e eu vou para o meu time, que é em Stuttgart. Então, daqui eu vou dirigir para Stuttgart, que é 6 horas da manhã. E eu vou lá visitar meu time, vou conversar com eles. E também eu quero ver como está a situação lá e como eles estão preparando para Silverstone. Porque eu estou me preparando aqui com o simulador e eu quero ir lá ver eles. Depois, quando eu vou lá, eu vou chegar lá, vou ver o time, e depois eu vou voltar para casa uma outra 6 horas de Stuttgart para... Conosco agora Felipe Drogovic. Ele vem de uma prova na Fórmula 2 na Hungria bastante contrastante. Na sexta-feira, apenas o 18º lugar na prova de classificação. Não por culpa dele, e sim por uma bandeira vermelha a 4 minutos do final, que impediu a maioria dos pilotos de fazer uma segunda tentativa. No sábado, porém, uma recuperação brilhante. Largando em 18º, conseguiu chegar em 5º. No domingo, largando em 4º, por causa do grid invertido, esperava-se também uma ótima corrida do Felipe. Deu o contrário. Um problema na largada acabou retardando e a corrida não foi exatamente das melhores. Felipe, bem-vindo. Conta pra gente como é que foi esse fim de semana de altos e baixos na Hungria. Palito, muito obrigado mais uma vez. E, bom, a corrida foi um pouco... começando dos treinos, a gente já tinha um certo approach que a gente tinha que fazer para o final de semana, vindo do final de semana de Red Bull Ring,
Mas o difícil foi que, como todos os dias tinha previsão para chuva e a gente tem uma quantidade limitada de pneus de chuva, nós tivemos que optar por não guiar no... Eu praticamente fiz uma volta só no treino, e para guardar esses pneus para o resto do final de semana, os pneus de chuva. E depois na classificação teve um mal entendido entre eu e o engenheiro, a gente estava tarde no programa, então na hora que eu estava melhorando um segundo, ele me chamou para o box e foi um pouco uma confusão, esse primeiro stint do primeiro jogo de pneu na classificação. E depois no segundo jogo deu essa bandeira vermelha aí que acabou que tirou a oportunidade de eu melhorar, e que a gente tinha um ritmo suficiente, acho que pelo menos para 10º lugar. E depois indo para a primeira corrida foi muito bom. A gente optou pela estratégia dos pneus mais duros e depois mais macios, em vez dos mais macios e mais duros, né? Que foi algo que a maioria fez. Mas a nossa estratégia funcionou muito melhor do que as outras. Largando de 18º, mantive os pneus médios até final da corrida, e quando eu coloquei os macios, eu vim passando todo mundo. Era muita diferença de tempo, e que foi muito bom. O ritmo em si, comparado com os outros, era ok, não era nada demais o ritmo, mas a estratégia compensou tudo isso e foi muito bom. E depois, na segunda corrida, largando de quarto, eu tive um problema na largada que me fez cair para 19º de quarto lugar. E não era o ideal, mas mesmo assim depois a gente percebeu que o ritmo nosso não era ideal e não conseguia recuperar tanto. Mas a gente teve bons dados para tentar melhorar para a próxima. Qual foi o problema que você teve na largada da segunda corrida, Felipe? Bom, o carro você tem como programar um anti-stall, que é o modo que não te deixa matar o motor, né? Tem equipes que usam isso, tem equipes que não usam, e a nossa tentou usar, mas digamos que ele não é tão inteligente quanto parece. Então, como tinha acabado de chover, tinha a linha seca por fora, a linha molhada por dentro. Eu estava largando por quarto lugar, que é por dentro, na linha molhada. Então você tenta manter o giro do motor mais baixo possível para evitar de patinar, né? Mas eu acho que o giro desceu um pouco demais, mesmo se o motor, na minha opinião, não ia morrer, ele entrou nesse anti-stall, que você tem que pegar a embreagem de novo e voltar a marcha, e daí eu perdi uns 2, 3 segundos, que é o suficiente de cair para quarto lugar para 19º. Então foi um pecado isso daí, que eu acho que a gente poderia ter pelo menos ficar ali entre os 8, se algum ponto dava para pegar, mesmo se o ritmo não era um dos melhores, mas mais um aprendizado aí para levar para o resto do ano. Bom, agora vocês vão se preparar para a Inglaterra. Silverstone, não sei se é esse fim de semana, o próximo. Qual é a sua programação? Bom, depois da corrida da Áustria, a gente já fez umas reuniões tentando analisar os pontos em que direção que a gente tem que ir, que a gente tem que trabalhar. E agora, eu acho que, se não me engano, domingo ou sábado eu tenho que ir para a equipe para fazer o teste do Covid-19, que toda vez antes do final de semana você tem que fazer, e depois cada 5 dias nesses complexos de corrida que a gente teve, né, de 3 corridas. Daí a gente faz simulador e na terça-feira, e depois na quarta a gente vai para Silverstone e fica lá na Inglaterra para outra semana de corrida também. Você conhece bem o circuito de Inglaterra, o circuito de Silverstone? Vocês vão correr as próximas 4 etapas, Felipe? Conheço. Já fiz 2 finais de semana de corrida lá e vários testes. E gosto muito da pista. Sempre digo que é uma das minhas preferidas entre Spa e Silverstone. É sempre uma das minhas preferidas. Gosto muito da pista. Principalmente com Fórmula 3. Vamos ver com Fórmula 2 agora se continuo gostando muito. Quais são os seus resultados lá? Você correu lá na Eurofórmula ou na Fórmula 3 FIA apenas? Corri na Eurofórmula e depois na Fórmula 3 FIA. Na Eurofórmula acho que eu tive um segundo e um primeiro lugar, e na Fórmula 3 FIA ano passado eu lembro que eu
teve uma das coisas que eu estava brigando por um top 8 para pegar alguns pontos. Acho que eu estava em sétimo, sexto, então estava relativamente bem para o ano passado que a gente teve, né? Então, eu acho que uma experiência na pista que eu tenho lá é bem boa. Agora tem que ver se... Logicamente, com Fórmula 2 muda muito. Curvas que com Fórmula 3, pelo menos com o Eurofórmula, com o velho Fórmula 3, eram praticamente retas, né? Viram de verdade curvas com o Fórmula 2, porque você chega muito mais rápido nas curvas, você tem que frear para qualquer curva. Então, muda bastante o feeling que você tem com pilotagem, mas, de qualquer forma, eu gosto muito da pista. Bom, então, tomara que você tenha lá um resultado que, pelo menos, não um resultado que compense, porque isso você tem tido, mas um carro que lhe permita realmente aproveitar a corrida, tanto em termos de você se divertir mais, quanto em termos também de pontuação. Boa sorte para você. Está convidado para voltar aqui na próxima quarta-feira, já depois de fazer simulador, se for possível, claro, porque a tua semana já fica mais complicada. Mas, na pior das hipóteses, na quarta-feira, depois da corrida, eu te espero aqui, tá bom? Bom, muito obrigado, Lito, mais uma vez. Bom, vamos ver se eu consigo voltar semana que vem aí, se não, na outra ainda, e tomara com boas notícias. Vocês agora já estão inteirados de como têm sido as aventuras, as peripécias, os altos e baixos dos novos pilotos. A gente volta na próxima semana, sempre de olho na nova geração.